Quer dizer que é uma alegria voltar aqui à UFSC como egresso do PET, para falar para vocês um pouco. O PET, que foi, sem dúvida, o grupo que fez a minha graduação valer a pena, junto com o pessoal do movimento estudantil das políticas sociais. Me chamaram para falar sobre biopolítica na cidade, e eu resolvi falar sobre Foucault, exclusivamente. E pensei o seguinte: não tem como refletir sobre a política Foucaultiana sem levar em conta as três grandes tecnologias que ele descreve: soberania, disciplina e biopolítica. Especialmente para a pesquisa da área do direito, onde a gente tem atrelado a soberania as questões de Estado e a disciplina, problemas relativos a algumas instituições, que são caras também, com algumas pesquisas como a prisão e o manicômio. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é tentar apresentar essas três tecnologias políticas através de três modelos de cidade que eu tentei coletar esparsamente nos textos do Foucault, porque ele não faz esse paralelismo. A cidade do rei, a cidade da peste e a cidade operária. Para isso, eu escolhi trabalhar sobretudo três textos de 75 e 76. Vigiar e Punir, A Vontade de Saber e Em Defesa da Sociedade, porque são textos de um período de obra do Foucault em que a articulação dessas tecnologias políticas está muito explícita, justamente porque ele está em vias de fazer a sua elaboração. Em 75 ele publica Vigiar e Punir e fornece, assim, digamos, o primeiro resumo da sua pesquisa, que teve uma guinada no começo da década de 70, e ali ele vai fazer então a primeira sistematização da sociedade disciplinar. Em 76, com o curso de defesa da sociedade, o livro A Vontade de Saber, ele já vai começar a entrar também na pesquisa da biopolítica. Então, são textos em que a estabilidade do discurso está tentando se constituir. Também vou trabalhar alguns outros textos menores à parte e, no final, trazer algumas atualizações para os autores. Então, eu escrevi aqui um textinho com três momentos. Na primeira, a descrição dessas tecnologias políticas, usando para explicá-las esses três modelos de cidade. Depois, no segundo momento, falando sobre a relação entre essas três tecnologias políticas, que é muito importante para ter clareza na pesquisa e não confundir alguns problemas como a relação entre lei e norma dentro da obra do Foucault, que é um pouco complicado e às vezes pode preparar armadilhas no pesquisador. E no terceiro momento, eu tentei levantar algumas atualizações possíveis da obra do Foucault, que a gente pode realizar hoje em dia. Então, eu começo na descrição das tecnologias. Do alto de seu castelo, como o rei enxerga a cidade aos seus pés. Ele vê um grande depósito de bens passíveis de confisco. Nas práticas judiciárias, os danos causados pelo condenado à vítima serão também considerados, pelo procurador que representa o soberano, uma infração contra a vontade deste último, isto é, contra a lei. Infração que exige uma reparação feita através do confisco, um artifício da coroa para acumular riquezas. Se cada ilícito pode ser interpretado também como um crime majestatis, alguns tipos de atos são punidos de outra maneira, através de cerimônias públicas que procuram restaurar a soberania lesada. Nesse caso, a cidade é vista pelo rei como um palco, em que ele exibe seu enorme poder aos olhos dos habitantes. O condenado será exposto pelas ruas, parando nos cruzamentos em um desfile que inicia os trabalhos de suplício sobre o seu corpo, os quais podem terminar com a execução final. Um evento que não deixa de carregar os perigos da presença do povo, frequentando tabernas ou injuriando soldados e carrascos, porque o suplício era uma espécie de feriado. Estamos falando aqui do Antigo Regime.
O rei também faz da cidade um lugar de purificação. É preciso marcar, separar e excluir os leprosos do restante dos habitantes. Enviá-los para o exílio e mantê-los em um fechamento para que vivam indistintamente como uma massa doente. Um olhar divisor que pode igualmente recair sobre os mendigos, os vagabundos, os loucos e os violentos, que formarão sempre o polo rejeitado das separações dualistas e maciças. Efetivamente, o rei tem o direito de confisco, que faz parte de uma operação mais vasta de extorsão de produtos, de bens, de serviços, de trabalho e de sangue imposto aos súditos. Além disso, ele exerce o direito de vida e de morte, o qual se apresenta em duas situações. O direito de expor a vida dos súditos à morte em caso de guerra, e direito de executar o súdito pela infração da lei, sendo o mais grave dos crimes, é claro, o regicídio, ou a tentativa dele. Seja como for, o direito de vida e de morte se exerce assimetricamente, pendendo para esta última. É o direito de fazer morrer ou deixar viver. Esses olhares sobre a cidade de um rei fictício dos séculos XVI ou XVII se encaixam em um tipo de tecnologia política lentamente montada no continente europeu desde a Idade Média e que se manifesta inicialmente em atos descontínuos e dispendiosos, a soberania. Seja vinculada a apenas uma pessoa ou a coletividade, nela a tendência de exercício do poder é sempre do centro para as bordas, do alto para baixo, utilizando mecanismos gerais e visando efeitos de conjunto. Em outras palavras, trata-se do poder exercido no âmbito do Estado e de suas instituições. Na trama política da soberania, o direito realiza diversas costuras. Ele vai fixar a legitimidade do poder, vai organizá-lo e delimitá-lo. Vai se oferecer como forma de inteligibilidade das relações sociais. Vai instaurar regimes binários de permissões e proibições. E vai buscar a obediência pela ameaça de punição, ainda que não só por ela. Isso tudo se realiza através da lei, mas não apenas. Aqui, a palavra direito implica o conjunto das instituições aplicadoras e os discursos jurídicos. Porque para Foucault, o estudo do direito está sempre enraizado na constituição de práticas em que essas instâncias se misturam. Acontece que a soberania, enquanto tecnologia política, tanto opera o poder quanto inventa formas de concebê-lo que não dão conta das diversas maneiras pelas quais pode se dar o seu exercício. Observe-se, por exemplo, uma cidade pestilenta ao final do século XVII. Aqui eu faço uma citação um pouco longa, mas necessária, porque vocês sabem que o Foucault é detalhista e não deu para cortar. Ele vai descrever aqui uma cidade em quarentena, no século XVII. Em primeiro lugar, um policiamento espacial estrito, um fechamento claro da cidade e da terra, proibição de sair sob pena de morte, fim de todos os animais errantes, divisão da cidade em quarteirões diversos, onde se estabelece o poder de um intendente. Cada rua é colocada sob a autoridade de um síndico. Ele a vigia, se a deixar será punido de morte. No dia designado, ordena-se a todos que se fechem suas casas, proibido sair sob pena de morte. O próprio síndico vem fechar por fora a porta de cada casa. Leva a chave que entrega ao intendente de quarteirão. Este a conserva até o fim da quarentena. Cada família terá feito suas provisões. Mas, para o vinho e o pão, se terá preparado entre a rua e o interior das casas pequenos canais de madeira que permitem fazer chegar a cada um sua ração, sem que haja comunicação entre os fornecedores e os habitantes. Para a carne, o peixe e as verduras, utilizam-se roldanas e cestas. Se for absolutamente necessário sair das casas, tal se fará por turnos, e se evitando qualquer encontro.
Só circulam os intendentes, os síndicos, os soldados da guarda e também, entre as casas infectadas, de um cadáver ao outro, os corpos, que tanto faz abandonar a morte. É gente vil que leva os doentes, enterra os mortos, limpa e faz muitos ofícios abjetos. Espaço recortado, imóvel, fixado. Cada qual se prende a seu lugar, e caso se mexa, corre perigo de vida, por contágio ou punição. Fim da citação. Isso está em Vigário Cunha. Diariamente, o síndico de uma rua faz a chamada de cada morador previamente fichado, à distância, inspecionando seu estado de saúde, através das janelas. As famílias tinham que se apresentar em cômodos marcados, com visibilidade para a rua. Essa atividade, que passa por todas as casas da rua, é verificada pelo intendente do quarteirão. Há também sentinelas em todas as ruas para evitar qualquer desordem. Posteriormente, os intendentes entregam relatórios ao prefeito. Esses variados registros chegam aos magistrados, que decidem sobre os cuidados médicos. A cidade de quarentena contra a peste localiza cada indivíduo em espaços recortados, instalando nesse mapeamento zonas de vigilância. Os fatos que são minuciosamente anotados trafegam em uma hierarquia de controle, e assim consegue separar os corpos saudáveis, os doentes e os cadáveres. O estado de peste exemplifica situações de revolta, crime, vagabundagem e deserção, que eram os grandes problemas de fluxo na Europa com a explosão demográfica no século XVIII, que é o pano de fundo de Vigário Cunha. Se esse esquema urbano se distancia da cidade aos olhos do rei, é porque ele participa de uma tecnologia política diferente da soberania. Trata-se da disciplina que se instala na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Nela, o poder se exerce de maneira capilar, desde as suas extremidades. São mecanismos contínuos que realizam um mínimo dispêndio de recursos. Não restrita às formas do direito, a disciplina opera, sobretudo, através da norma. E a norma aqui, ela vai ser uma regularidade observada num grupo, utilizada posteriormente para regular esse grupo. Por exemplo, a escola que o Foucault fala. Você vai ter uma série de alunos, ou melhor, você não vai ter uma série de alunos, você vai ter vários alunos que vão ser observados, seus desempenhos graduados, e depois eles vão fazer reporte em séries e fazer uma divisão a partir disso do normal e do anormal. O anormal sendo aquele que não pode ficar na escola. Os locais originais da disciplina são instituições como a oficina de trabalho, o quartel, a escola, o hospital e a prisão. Trabalhadores, soldados, alunos, doentes e prisioneiros se tornam objeto de um poder individualizante que os insere em procedimentos de organização espacial e temporal, de colocação em série, de formação hierárquica, de vigilância constante, de inspeções programadas, de relatórios detalhados, de exercícios e treinamentos, além de eventuais comissões. O termo equivalente à disciplina é anatomopolítica, precisamente por esse cuidado com as peças do corpo, o aumento simultâneo de sua capacidade e de sua docilidade para o melhor aproveitamento de suas forças, empregadas em uma ou outra finalidade. Soberania e disciplina não esgotam, no entanto, as maneiras de exercício do poder. Considere-se uma cidade operária do velho continente no século XIX. Ela aloja uma variedade de mecanismos, citação, que incidem sobre a população enquanto tal e que permitem, que induzem comportamentos de poupança, por exemplo, que são vinculados ao habitat, à locação do ambiente e, eventualmente, à sua compra. Sistemas de seguro-saúde ou de seguro-velhice, regras de higiene que garantem a longevidade ótima da população, pressões que a própria organização da cidade exerce sobre a sexualidade, portanto sobre a procriação, as pressões que se exercem sobre a higiene das famílias, os cuidados dispensados às crianças, a escolaridade, etc. Tem citação, isso está em Defesa da Sociedade. Na cidade operária, a população de trabalhadores e as suas famílias
é administrada para propiciar determinado estado conveniente de forças produtivas. Cuida-se do grupo das crianças com mão de obra potencial, o número de nascimentos, os cuidados médicos e a educação. Os jovens adultos deverão ter o acesso à saúde para conservar a sua capacidade de trabalho, além de aderir a seguros para sobreviver na velhice. E suas mortes, enfim, serão devidamente contabilizadas. Para além da soberania e da disciplina, esse conjunto de mecanismos realiza outra tecnologia, a biopolítica. Se a soberania tem como direito de fazer morrer ou deixar viver, a biopolítica traz o direito de fazer viver ou deixar morrer. E se a anatomopolítica é a disciplina do corpo, no caso um corpo-máquina, a biopolítica se apresenta como a regulação da população, ou ainda do corpo-espécie. Trata-se de um poder capaz de encarar processos que afetam a vida das coletividades, produzindo variados efeitos econômicos e políticos. Processos que dizem respeito à relação da população com o meio natural, geografia, topografia, recursos disponíveis, clima, assim por diante, e com o meio alterado, com destaque para as cidades. Ainda processos relativos à fecundidade, à natalidade, à longevidade, à mortalidade e às endemias. Doenças permanentes em uma população que causam diminuição do trabalho e no custo de tratamento. No caso de hoje, por exemplo, o problema da depressão. A biopolítica constitui um saber e vice-versa que se ocupa de grandes medições, proporções, taxas, estatísticas, previsões e estimativas. Um saber que mescla os corpos, os mapas, os números e os dados médicos. E que serve a órgãos de coordenação e de centralização para que possam articular intervenções. Por exemplo, seguros, poupanças, campanhas de tratamento de saúde. Articulações que atinjam equilíbrios ou contornem acontecimentos de larga escala. Bom, essa foi então a descrição dessas tecnologias em relação a esses três modelos de cidade. Agora eu faço uma parte bem chata do texto, que é a articulação dessas tecnologias em relação às suas diferenças, mas que é muito importante, acredito, para qualquer tipo de pesquisa que vai trabalhar com. As cidades da realeza, da quarentena e do operariado, ou ainda, cidades da lepra, da peste e da endemia, são formações urbanas que exprimem três grandes tecnologias políticas. O estudo dessa trinca proposta por Foucault implica, obviamente, destacar as suas diferenças. A soberania lida com os indivíduos que se inserem na sociedade como sujeitos de direitos e deveres. A disciplina lida com os indivíduos com foco no seu corpo e na sua alma também. A biopolítica trata da população. Cada uma dessas tecnologias se situa em níveis diferentes. O que a soberania deixa escapar no detalhe é capturado pela disciplina. O que a soberania perde na massa é abarcado pela biopolítica. A disciplina tende a operar em espaços mais reduzidos do que a soberania e a biopolítica. A soberania é um poder que vai ou se confrontar ou extrair a seu favor as forças encontradas em certa multiplicidade. A disciplina e a biopolítica, por outro lado, vão fazer crescer e ordenar essas mesmas forças. Paralelamente, enquanto a soberania é um poder de lei, a disciplina e a biopolítica são poderes de norma, seja sobre o corpo ou sobre a população. O que eu falei sobre uma escola pode ser aplicado também ao corpo-espécie de um grupo maior. Essas aproximações fazem com que a disciplina e a biopolítica constituam as duas tecnologias do chamado biopoder, o poder sobre a vida. Essa distinção é importante porque alguns autores vão retomar essas contribuições históricas do Foucault de uma maneira diferente. Por exemplo, o Antonio Negri, um pensador político e militante italiano, ele não vai falar de biopoder como o poder sobre a vida com anatomopolítica e biopolítica. Ele vai falar de uma tensão entre o biopoder instalado ou constituído
e uma biopolítica de resistência ao constituinte. Então, faz já uma operação de luta com esses conceitos que foge um pouco da descrição de Foucault. O exercício do poder soberano é descontínuo e dispendioso, inscrevendo-se em discursos jurídicos e jurisprudência. Por sua vez, a disciplina se exerce continuamente, com economia de recursos e lança a mão das ciências humanas e do saber clínico. A soberania tem o direito de fazer morrer ou deixar viver, enquanto a biopolítica consegue fazer viver ou deixar morrer. Se a anatopolítica faz a disciplina do corpo-máquina em um viés individualizante, a biopolítica regula o corpo-espécie em um esforço massificante. Não basta, contudo, anotar as diferenças dessas tecnologias políticas. É preciso entender as suas concatenações, pois, em havendo mais de uma, não há tecnologia que consiga se efetuar de forma pura. Tudo virtual se atualiza enquanto híbrido, para falar da interpretação que idealiza da obra do Foucault. Soberania, disciplina e biopolítica não se excluem umas às outras, antes elas se compõem em inúmeros arranjos que produzem variados efeitos. Como parte do mesmo biopoder, a disciplina e a biopolítica se articulam fortemente. Exemplo: a execução disciplinar em hospitais de estratégias biopolíticas para o tratamento de uma doença. Por um lado, a disciplina tende a colonizar a soberania. Exemplo: a avaliação de periculosidade do acusado e variação da pena prisional de acordo com o comportamento do detento. Por outro lado, uma instituição estatal pode incorporar os mecanismos disciplinares. Exemplo: a polícia, a instituição híbrida de soberania e disciplina por excelência. Enfim, a biopolítica pode se efetuar em instituições abaixo do Estado. Exemplo: seguros privados. No entanto, ela apresenta uma notável tendência a se conjugar com a soberania. Exemplo: qualquer política pública de saúde. Essas são algumas indicações desse emaranhado dessas três tecnologias, mas eu acho muito importante fazer porque algumas interpretações do Foucault tendem a falar da superação da soberania pela disciplina, e depois a superação da disciplina para uma sociedade que vem. Eu penso que, na verdade, você tem um cenário muito mais detalhado de articulações, tendências e variações de intensidade que se compõem, inclusive no mesmo contexto, dependendo das suas regiões. E agora eu fiz umas anotações ontem à noite, porque eu acabei o texto e fiquei sentindo falta de um pouco de hoje. Então, eu fiz de forma bem breve algumas considerações do que eu acho que seria interessante que se faça com o Foucault hoje em dia. Então, o manejo dessas três tecnologias em suas diferenças e articulações parece fundamental para qualquer pesquisa que pretenda atualizar as contribuições do pensamento político de Foucault. Mas isso não é o bastante. Aí eu escrevi aqui palavras de ordem, coisa que Foucault não faria. Primeiro, é preciso pensar para além do espaço europeu. Leia-se, por exemplo, a carta que Macunaíma dirige às Índias e Caniabas sobre São Paulo. Em um livro de 1928, falando sobre uma cidade brasileira, aparecem traços evidentes da biopolítica em sua face deixar morrer. Diz Macunaíma: as ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizinhos e delíbulas cascas de frutos, em principal de uma finíssima poeira e muito dançarina, em que se despargem diariamente 1001 espécimes de vorazes macróbios,